Vamos lá, Arnaldo. Olá, boa tarde a todos presentes. Gostaria de agradecer a presença de todos. Em nome da Abilux, meu nome é Arnaldo Galvão, sou responsável pela diretoria de marketing Projeto Lux Brasil da Abilux. Gostaria de informar que a palestra está sendo gravada e depois será disponibilizada no nosso canal do YouTube. Para quem ainda não conhece a Abilux, a Associação Brasileira da Indústria de Iluminação defende o interesse do setor e de setores afins, bem como desenvolvimento e implementação de ações que contribuam para a eficiência, produtividade e competitividade das empresas do segmento nacional e internacionalmente. O objetivo deste encontro, que já temos realizado já há alguns meses, é trazer temas relevantes para o momento para as nossas associadas e convidadas. A palestra de hoje, com o tema Administração de Empresas no Pós-Pandemia, será realizada pelo Sr. Silvio. E antes de passar a palavra para o seu Isaac, gostaria só de reforçar para aqueles que ainda não são associados à Abilux e gostaria de conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, por favor, nos envie uma mensagem pelo chat com seu nome e telefone para entrarmos em contato. Seu Isaac, por favor. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer ao administrador Silvio Pires de Paula pela gentileza, pela honra de nos brindar com a sua apresentação. O senhor Silvio, ele é vice-presidente do CRA, ele é conselheiro do CRA, ele é presidente da empresa Demanda de Pesquisa de Mercado e, pelo que eu pude verificar, a empresa Demanda começou ainda quando ele era estudante e ele começou a fazer pesquisas como estudante. E aí, então, por uma solicitação, ele foi obrigado a abrir uma empresa que está viva até hoje, se não estou errado. Então, Verdade, exatamente. e fez uma das maiores, e talvez a melhor empresa de pesquisa de mercado que existe no Brasil. Ele tem inúmeros diplomas e ele escreveu um livro que é a História Viva da Pesquisa de Mercado. Ou seja, é uma aula de pesquisa de mercado para todos. Ele é um expert em pesquisa de mercado. Eu passo a palavra ao senhor Silvio de Pires de Paula. Obrigado, senhor Isaac. Obrigado a todos pela presença e nossa pedir autorização para mudar um pouquinho o tema da palestra para falar mais em oportunidades de mercado pós-pandemia. E a razão é que eu estou falando com empresários, com empreendedores. Empreendedores, como todos sabemos, eles não ficam sossegados, eles têm que sempre encontrar onde arranjar melhor, como reduzir custos, como aumentar a receita, onde encontrar oportunidades, em qualquer situação, mesmo numa situação de pandemia. Então, foi feita uma apresentação da demanda, né? Eu sou vice-presidente de planejamento do Conselho Regional de Administração. Por favor, muda, Arnaldo. Arnaldo? Sim, está passando. Muda, por favor. Eu vou pedir. Olha, uma coisa que temos em comum a Abilux e o CRA, muitas coisas, mas uma delas é o fato de que o Carlos Uchoa foi nosso presidente ao mesmo tempo que era presidente da Abilux. E ele nós temos assim a maior estima, maior satisfação de encontrar, de saber dele. É uma alegria. Ele fez um trabalho espetacular no Conselho Regional. O Poli, que é administrador, deve ter conhecido aquela casa chamada Manacá, que é um centro de eventos que nós temos. Isso foi devido ao Uchoa. Essa é uma das atividades do Uchoa que ele deixou lá. Nós expandimos a nossa atividade no Conselho,
temos 10 casas, todas bem iluminadas, todas com muito conforto, todas ligadas, todas com grande segurança, mas o Showa deixou um legado espetacular. Agora, entre nós aqui, eu não sei o que ele tem, porque ele é procurado por todo lugar, né? Ele foi diretor do Sebrae, foi presidente do sindicato, ainda das empresas de administração, vice-presidente da Fiesp, vice-presidente, depois presidente do CRA, presidente da Bilux. Ele tem dessas personalidades tão incríveis que as pessoas procuram falar assim, vem ser presidente, vem ser conselheiro, tem uma confiabilidade extraordinária. Então, isso é que nós temos em comum, e a partir desse exemplo que ele deixa para o Conselho Regional de Administração e para a Bilux, certamente, é que a gente vai tratar. Então, como eu falei, o tema dessa abordagem é um tema para empresários, tá? Não estou falando para consumidores, não estou falando para eleitores, eu estou falando para empresários. Pode continuar, por favor? Eu estou pedindo a ajuda do Arnaldo. Então, o meu objetivo hoje, seu Marco, Vitorello, Roberto, Wagner, Geraldo, Nelson, não é de deixar algumas ideias que ajudem a fortalecer o seu negócio. Pode continuar? Então, assim, uma lista. Eu fui um antigo professor, né? Então, a gente gosta de colocar uma linha de ação. O que a gente vai falar? Uma agenda. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a mudança do ambiente de negócios, a ansiedade do consumidor, a história do confinamento que ele representa, o modo de negociar, quem se beneficia, alguém se beneficia, algumas lições valiosas e o imenso potencial para transformar o grande desafio de hoje em novas oportunidades. Continua, por favor. Então, vamos falar primeiro da ansiedade da população. O que aconteceu comigo, com todos vocês que estão aí, né, com as famílias? Primeiro era um medo de ser infectado, de infectar. Essa era uma preocupação em todos os domicílios, todas as casas, todas as famílias, né? O segundo era um medo de perder emprego e renda. E aconteceu isso. Depois, a confusão geral, que até hoje existe. Quem que vai cuidar dessa... Quem que vai administrar essa bagunça? A quem obedecer? Até agora, ninguém sabe muito, né? Se era o Supremo Tribunal, se era o governador do Estado, se era o prefeito, né? Cada uma das instâncias de poder desse país estavam dando opinião, né? As associações, as entidades. Essa confusão é uma coisa que mostra a insegurança política do Brasil, né, como um todo. Isso aqui é a sensação que a gente tem. Os meios de comunicação reforçam essa ansiedade. Vocês se lembram, se vocês veem o Jornal Nacional, logo depois que termina o Jornal Nacional, dá vontade de cortar os pulsos, né? Fala assim, não aguento mais, que país, mais uma, mais uma. Há uma vergonha da população, nós temos da disputa política, o antigo presidente, o atual presidente, o ex-presidente, todo mundo dando uma opinião, querendo aparecer cada um maior que o outro, né? E, principalmente, essa história do pânico, né? Pânico mata. Pânico é uma coisa que tem até uma história que a gente conta, que uma vez havia uma peste, né, muito forte graçando na Europa, e aí o rei chamou a peste para conversar. Escuta, vamos fazer uma negociação, não é possível você matar todo mundo do meu reino, né? Eu sou um cara cumpridor, eu trabalho bem, né, eu cuido bem dos meus súditos e tal, você não pode fazer isso. Vamos combinar, se você vem matar, mata no máximo 500 pessoas, tá bom? E eles fecharam o negócio. Aí
a peste continuou, aí realmente chegou nos 500, aí depois chegou a 1000, aí o rei ficou desesperado. 2000, que história é essa? Nós não combinamos que... Não, realmente, o que nós combinamos eram 500. A minha responsabilidade foram 500. Os outros ficaram em pânico e assumiram uma postura e começaram a se empurrar, a se prejudicar e tal, e foram morrendo. Não é minha culpa. Volta. Continua, por favor. Então, agora, nós estamos no dia 19 de agosto. Nós estamos como? À beira do abismo ou o pior já passou e estamos em plena recuperação? Hein? Essa é uma pergunta. Não, volta um pouquinho. Vamos conversar sobre isso. Beira do abismo. Aí. Há sinais, né? Veja o seguinte, o que a gente fala de beira de abismo? O dólar está 5,38 ontem. Quando o dólar está muito alto, é um sinal de insegurança, né? Política. Né? Capital está sendo procurado em outros lugares. Houve, como consequência, uma desorganização das cadeias produtivas. Vocês estão enfrentando esse problema, falta de peça. A indústria automobilística, particularmente, ele está deixando de entregar carros caríssimos, os Porsche, né? os BMW, por falta de peça, falta de algum componente e tal, né? que leva, e em todos os setores acontece isso. Também a gente vê que existe um passivo oculto da pandemia, né? Que é endividamento, dívida fiscal, trabalhista. Né? Existe uma quantidade de gente que morreu muito grande. Esse número de pessoas, embora a gente pense... o número de pessoas que morreu representa 0,25% da população brasileira. É 1/4%. É isso que morreu até agora. Tá? Vamos pensar nisso também, que é uma proporção relativamente... Mas cada morte, cada doença, cada pessoa da família, a gente tem que tomar cuidado. Há um desemprego forte, né? Ainda 14,5% da população. Não é? Agora, um outro ponto de vista é que o pior já passou, que nós estamos em plena recuperação. E essa é a mensagem que eu acredito que vocês têm dentro de vocês mesmos. Continua. A gente olha Bolsa de Valores e a gente vê que tem uma grande quantidade de empresas que tiveram ganho de valor na Bolsa, apesar da Covid. Eu vou citar apenas algumas: Magalu, Americanas, Via Varejo, Minerva, o B3, a Bolsa toda levantou, né, bastante, Klabin, Natura, esses são algumas só, mas todos os bancos tiveram um lucro imenso. Né? Eles reduziram ano passado a lucratividade, o banco não tem prejuízo, né? Reduziram a lucratividade e esse ano estão nadando de braçada. Continua. Vamos pensar um pouquinho. O consumidor está e ficará mais em casa. Ele vai trabalhar, comer, divertir-se, exercitar-se, jogar, ocupar-se com hobbies, estudar, atualizar-se, meditar, ter atendimento espiritual, ter atendimento psicológico, ter atividade cultural em grupo, telefonar amigos a partir de casa, negociar, tudo a partir de casa. É claro que essa casa tem que ser melhor iluminada, não é? Vocês não acham? E a casa, evidentemente, tem que ser plugada no mundo, ligada nas várias telas, né? Internet, assim, com um sinal forte. Continua. Já estão percebendo onde que eu quero chegar, né? O outro ponto é essa transformação digital forçada. O ponto de vista nosso, que fomos professores, que somos professores, é que a Covid alcançou, de fato,
de maneira forçada e em poucas semanas o que nas escolas de administração propusemos às empresas há muito tempo, a transformação digital. O que representa a transformação? Então, o isolamento social levou a um ambiente digital. E vocês estão, nas próprias casas de vocês, nesse processo, né? Se não tem ainda isso que está faltando, vai ter. Então, esse ambiente digital envolve compra, venda, interação. Eu estou falando ligação no mundo todo, não estou falando apenas na nossa cidade, ou no nosso estado, ou no nosso país, né? Tá? Eu estou falando em controles mais precisos. Todo administrador sabe que precisa ter um controle de estoque, de entradas, de acesso ao público, de satisfação com a clientela. Tá? Um ambiente digital forte. Continua. Esse cuidado com o contágio com a pandemia vai continuar. Não há dúvida que isso aconteceu. Foi uma lição que todos tivemos, né? Mesmo após o levantamento das medidas de confinamento, né, o medo de possíveis riscos de contágio pelo vírus continuará muito presente nas pessoas, o que afetará fortemente seus hábitos de consumo e mobilidade. O risco de contágio continuará presente. As autoridades alertam que a coexistência do Covid não cessará no curto prazo. O horizonte é de anos, de acordo com diferentes fontes. Agora mesmo, nós tivemos notícias boas, né, por exemplo, o governador anunciou grandes eventos, Réveillon, convenções. O setor hoteleiro é que sofreu mais, né? O setor hoteleiro os restaurantes. Então, e claro, as lojas todas que ficaram fechadas, né? Então, há um esforço de reabertura agora, nesse momento. A economia tem que andar, como eu falei para vocês, a proporção, a perda econômica foi muito forte, e algumas pessoas que não são, pensam assim, puxa vida, será que não teria sido melhor algum outro procedimento, porque, afinal de contas, o Brasil tem uma grande população. Eu estou falando de empresário para empresário, pensando como empresário. Tá? Continua, por favor. Certamente o consumidor está mais cauteloso com o seu dinheiro. Tendo em conta os efeitos da pandemia, não apenas na saúde, mas também no emprego e na renda, o consumidor passará a agir com muito mais cautela. Continua. Mas o empresário também está muito mais cauteloso. Ele percebeu, vocês cortaram seus gastos. Eu, na minha empresa, cortei meus gastos. Nas empresas que eu sou conselheiro, eu percebi que as empresas também cortaram os gastos. Os empresários percebem também que tem que ter reserva de caixa. Meu Deus, não estou falando só da aposentadoria, né? Precaução para tempos futuros, né? Para velhice, não. Estou falando de reserva para a continuidade da empresa. O empresário está mais seletivo para escolher fontes de crédito. Vocês sabem que existe uma disponibilidade de dinheiro aí na praça, né? Se vocês fizerem balançarem a mão, aparece o gerente oferecendo crédito, o gerente de banco oferecendo crédito a vocês. Então, precisa ver que crédito, né? Qual é aqui juros, aqui taxas, né? O empresário também está mais antenado com decisões do governo que afetam a pandemia. Ele quer saber como é que vai ser a correção do IGP. A taxa de inflação vai ser 7% ao ano, não vai? As economias estão reativando. Que ações positivas o governo está tomando para levar, né? E examinando outras alternativas de negócios. Né? Examinando outras alternativas de negócios.
Exemplo, no setor específico de iluminação, que a gente vê um certo nível de consolidação de negócios, uma empresa comprando outra e tal, alternativa de importação mais, de reequilíbrio, de uma nova composição do balanço da receita, né? Ela vem de quê? Quer dizer, quer dizer, as indústrias como um todo sofreram muito, mas não é só de agora, né? Elas estão sofrendo há 25 anos que as indústrias estão perdendo, né? Se você lê a revista Isto é Dinheiro, que está circulando, eles dizem que tem 348 mil empresas e em 2015 havia, ou 2000, não sei quanto, não me lembro agora, havia 384 mil empresas, uma redução do número de empresas. E certamente nesse último período, sim, também houve uma redução. Continua. Diminuição da renda. Isso não gostamos, né? Não estamos querendo isso, mas houve uma diminuição da renda. As empresas terão que ser muito mais engenhosas para atrair essa renda escassa. Falando sobre esse tema, imagina, 66 milhões de pessoas obtiveram auxílio do governo, né, emergencial. 66 milhões é a população da Itália, é maior que a população do Reino Unido, da Itália, da Espanha, de muitos países, né? Esse mercado é um mercado que está aí e que tem que ser atendido, né? Então, as empresas têm que ser muito engenhosas para atrair essa renda escassa. Promoções de descontos, campanhas de marketing que criem proximidade com o cliente, menor fidelidade a marcas, procura de alternativas mais baratas, isso que está acontecendo. O consumidor exigirá uma proposta de valor que incorpore um fator relevante, que é o preço atrativo. Isso é uma coisa para a gente ter em mente, revisar o trabalho que a gente faz. Continua. Deixa eu fazer um comentário, pessoal. Eu gostaria que, se vocês quiserem interromper e fazer uma pergunta, ou fazer comentário, tá às ordens, viu? Aí eu respondo e depois continuo, tá? Está aberto. Não, se eu estou falando alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar, comentar, né? Outra coisa é que o consumidor ficará mais perto de casa. Ele sair para fazer poucas compras, evitar aglomerações, shopping centers. É claro que o ato de compra é um ato social, como vocês sabem. É um ato de lazer. A gente vai ao shopping center, não está querendo só comprar e ir embora. Estamos querendo passear, ver gente. Nós estamos assim, né? Indo ao clube, assim, querendo ver gente, querendo conversar, né? Mas o consumidor ficará mais perto de casa. Essa é uma tendência, né? Então, tentar localizar seus produtos mais perto do cliente. Então, o papel fundamental é das entregas domiciliares. Se vocês não têm nas suas operações uma atividade, vamos dizer, expressiva de venda direta, está na hora de começar. Está meio atrasado para começar, né? Uma empresa, por exemplo, de venda pega Mercado Livre. Houve uma certa altura que o Mercado Livre era a quinta maior empresa da América Latina, tá? Maior que o Bradesco, Itaú, né? Tinha um caixa, uma receita muito maior, né? Impressionante. E outra coisa que está acontecendo é que as empresas que fazem entregas estão financiando demais, né? Você pode financiar no iFood, você pode financiar no Mercado Livre, você pode financiar até na Juliana Flores, né? Tudo virou banco agora, minha gente. Todo mundo virou banco. Lembrar que haverá pouco dinheiro diante de uma ampla oferta de bens e serviços e que o cliente afirmará seu poder de compra. Isso que eu estou falando tem uma contrapartida
que é a seguinte: nesse momento também a indústria está com demanda, certos setores industriais estão com demanda superior à oferta, então tem que esperar para entrega. Isso é uma situação muito confortável, mas essa situação de redução de receita, né, e preocupação de perder emprego vai continuar existindo por um tempo ainda. Continua. Queria comentar também essa situação do governo, de quem quer dinheiro, os efeitos possíveis da doação, o auxílio isso, auxílio aquilo, né? Há alguns pontos negativos, né? Que entra fácil e sai fácil, né? O número, eu comentei, de 66 milhões de pessoas que receberam, né? Dificilmente elas teriam... É claro que a economia se movimentou e muito, mas a gente não viu ninguém poupando ou sabe, parece... Se você entra dinheiro, você fica com a expectativa de que sempre o governo vai dar dinheiro. Não estimula empreendedorismo ou poupança. E há fraudes, né? A quantidade, a gente viu que havia vereadores que recebiam, né? Gente morta, então uma percepção de descontrole nos sistemas, né? Na Caixa Econômica. Como é que eu vou dar? Para quem que eu vou dar, né? Então, sabe que isso são pontos negativos, né? Agora, os positivos, né? Movimentação da economia e renda. Há, certamente, quando você distribui dinheiro, mesmo que seja sem a contrapartida do trabalho atrás, uma movimentação da economia e renda, prevenção a tumultos e saques, espero que sim, né? Esperamos que sim, e também levantou muitos dados sobre o mercado informal, tá? A quantidade de fintechs, empresas que oferecem financiamento são cujos beneficiados são pessoas que não têm Serasa bom, sabe? Que não têm uma ficha Serasa adequada e que, então, não poderiam pegar dinheiro em banco, né? Atendido pelas fintechs ou por outras entidades de financiamento. Continua. Então, vamos pensar, empresários, né? Empreendedores. Mercado é gente com dinheiro e com disposição de gastar. Vamos lembrar disso. E que oportunidade de mercado é satisfazer necessidade não satisfeita. Tá? Essa é existe a história das pessoas que vão visitar um país da África e encontra uma situação que as pessoas usam só sandália, não usam sapato. Então, um ponto de vista é, puxa vida, aqui não existe mercado, que todo mundo usa sandália, ou não usa sapato nenhum. E existe outro ponto de vista, opa, existe um enorme mercado para as pessoas que precisam de sapato, né? Ok, continua. Isso tem que se ajustar agora, essa alegoria tem que se ajustar ao negócio de iluminação, né? Eu queria entrar um pouquinho mais em oportunidades para empresários, né? Não só de iluminação, mas... O primeiro ponto é essa história, usar a desvalorização do real para consolidar seus negócios e reforçar sua equipe. Se você tem recursos em dólar, né? Se você faz exportação, se você tem uma conta ativa em dólar, você sabe como está barato comprar coisas no Brasil hoje em dia. Viu, Isaac? Um polpetone lá do América custa $12. É uma delícia. Você pede em casa. Imagina comprar um polpetone muito bem feito, bem temperado, né? Você vai a um restaurante e gasta R$50, é nada, né? Você gasta R$200, você fica, puxa vida, quanto é que é isso em dólar? É $40. Bom, menos de $40 agora.
É muito? Não. Se você estivesse nos Estados Unidos, na Europa, você estava ferrado, né? Além de ter que pagar os valores em dólares, teria que pagar, sim, quem gosta dos Estados Unidos sabe que a gorjeta de lá é 18%. Então, nesse momento que está essa insegurança, existe uma quantidade de talentos à disposição no mercado imensa. Gente que sabe, gente que tem uma experiência boa, empresas que estão... Às vezes vale a pena comprar a empresa e os talentos que estão dentro dessa empresa. Às vezes vale a pena comprar uma empresa que tenha uma operação estabelecida de importação, de exportação, de importação e exportação, de comércio exterior, e utilizar isso para fortalecer a sua operação. Tá? Pensa nisso. Outra coisa, construção e saneamento são os 2 setores que mais empregam, não há dúvida. E há uma orientação, né, uma decisão, foi criado o Marco Básico de Saneamento, que vai transformar os 70% das residências que não têm, nesse momento, água encanada, em 99% em 2033, isto é agora. Agora. Isso vai representar cadeias produtivas muito agitadas. E construção, né? O pessoal de construção eles estão dizendo que tem uma valorização de obras novas, né? Está uma demanda reprimida, né? As pessoas precisam construir casas e tal, né? E não estou falando das casas ricas, não, hein, gente? Estou falando de casinhas, né? A gente anda por São Paulo e vê qual é a demanda, qual é o buraco, né, de gente que não tem residência, que muda, migrantes, né? Outra oportunidade é você volta a sua lista, seu portfólio de produtos e pergunta o que você pode vender com entrega pelo correio. Outra oportunidade é como fortalecer a cadeia produtiva de iluminação, como se ligar às lojas, os arquitetos, os projetistas, né, todas as entidades que estão, os fornecedores de bens que são utilizados para a produção, né, tá? Componentes, né? Isso deve ser feito. Existe a alternativa de você falar assim, eu não quero produzir mais, eu quero importar da China e vou trazer tudo da China e aqui, e com isso eu vou não sei o quê, não sei, mas não é essa a orientação, né? Se a gente é empreendedor, empresário, a gente tem que ter uma orientação, né? Então, é como fortalecer a cadeia produtiva. Eu vou dar um exemplo. Na frente da Paulista tinha uma luz, não sei se está lá ainda, mas era uma ideia, sinalizava que ali era um polo, era um local, um cluster de lojas de iluminação. Na frente do prédio que eu tenho escritório, na Consolação, o prédio está pichado, muito feio. Por que a gente não utiliza? Eu falei que eu vou dar ideias, né? Essa cadeia produtiva da iluminação e junta as lojas que estão em volta e pinta aquele prédio com alegorias da iluminação, né? Eu acho que os donos do prédio vão ficar encantados e vão comparecer com dinheiro, né? E toda a cidade vai ficar mais bonita. Continua, por favor, Arnaldo. Outra são os mercados que permanecem em casa. Olha no seu portfólio de produtos e vê o que você tem para os que permanecem em casa. Existem setores industriais com demanda superior à oferta, com demora para entregar, né? Vamos examinar o que a gente pode, né? Aí existe oportunidade, claro. Há uma ânsia de retorno no mercado de turismo, hospedagem e eventos. Se eu perguntar para vocês quais são as memórias melhores que vocês têm, vocês vão olhar na parede e vão ver fotografias
das viagens que vocês fizeram. Deve ter fotografia no Times Square, sabe, nos lugares assim interessantes, muito iluminados, né? Ou de Tóquio, ou de Paris, a Torre Eiffel, não sei, lugares muito iluminados. A vida da gente, a lembrança da gente está ligado a viagens, né? Eventos, né? Então, isso nós estamos todos, vocês e a torcida do Corinthians, com ânsia de retorno nesse mercado de turismo, hospedagem, eventos. Há iniciativas de governos para a recuperação do emprego. Essas iniciativas a gente tem que valorizar, né? Governo federal, governos estaduais, governo municipal. São iniciativas que estão... Quer dizer, a gente não está... vou colocar a palavra, totalmente desprotegido, muito pelo contrário. Existe o interesse, né? No mínimo, para ter um prestígio, né? Para recuperar essa população de eleitores, né? E um grande fato é que disponibilidade de financiamento, o dinheiro está sobrando. É verdade ou não é? Pronto. Eu paro aqui. Última. Então, minha empresa tem 54 anos, é uma empresa de pesquisa de mercado. E eu abro para a gente conversar agora. Não só eu e vocês, mas entre nós todos, né? Ok? Ok. Senhor Silvio, muito obrigado pela sua excelente palestra. Realmente é uma satisfação ouvi-lo e aprender consigo. Muito obrigado. Agora eu vou abrir para perguntas, quem tiver perguntas, mas eventualmente mal educado, eu vou fazer a primeira pergunta. A minha primeira pergunta é a seguinte: nós ainda esta semana escutamos uma palestra em que mencionava, e um fato que realmente ocorre, que sustentabilidade é utilizada como marketing de várias empresas. Algumas das nossas empresas utilizam o chavão produzido no Brasil como marketing. Dentro da sua pesquisa ampla de mercado, qual a sua visão do nosso chavão produzido no Brasil, já que, de alguma forma, a gente quer se contrapor a produzido na Ásia ou, mais especificamente, na China? Tem duas respostas. A primeira é, como brasileiro, eu super a favor de comprar produtos nacionais, mas não há distinção no ponto de venda entre o produto de origem de outros países, né, da Indonésia, do Vietnã, da China e do Brasil. Não há uma indicação clara. Então, eu não sei se valia a pena, não sei não, tenho certeza que valeria a pena a associação iniciar uma campanha estabelecendo selos, né, um selo de origem, não é? E desenvolver uma campanha de comunicação mesmo mostrando o que está atrás da produção de local. Empregos, tributos colocados, o fortalecimento da cadeia produtiva inteira nacional, né? Isso é uma coisa importante a ser considerada. Parece que eu estou me contradizendo, porque eu estou dizendo que dólar é bonito, né? E, ao mesmo tempo, eu estou dizendo que vamos produzir, claro, em todos os setores é isso mesmo. A única maneira do Brasil ser forte é ter uma indústria forte. Tá? Okay. Nos Estados Unidos, devido a eu diria, uma força de um patriotismo maior, esse chavão ele é usado e ele é usado pelos consumidores, coisa que aqui a gente não sente isso daqui como nos Estados Unidos. Ok, quem tem perguntas, por gentileza, façam perguntas. Está aberto, é só abrir o microfone e fazer perguntas. Quem tem perguntas? Se não tem gente, eu faço mais perguntas. Por gentileza, façam perguntas.
Tem uma modificação que está ocorrendo no mercado devido à pandemia que vai se transformar em endemia, conforme suas palavras também, que é a seguinte: devido ao pessoal trabalhar mais remotamente, especialmente a relação entre o vendedor da empresa e da empresa, vamos dizer, distribuidora ou o próprio consumidor, não, o vendedor não vai estar mais no mercado, ele não vai enxergar mais tantas oportunidades e não vai ter o contato pessoal. Então, Não, dou um exemplo: um vendedor que vende para prédios em construção, ele não vai andar na rua e descobrir um novo prédio. Por quê? Porque ele está em casa à distância, então ele não descobre um novo prédio. Então, nós vamos perder oportunidades de mercado com essa falta de contato pessoal? Essa é a pergunta. o comentário é o seguinte: essa mudança já está ocorrendo, né? Algumas das atividades de contato pessoal estão sendo substituídas. O vendedor, há sempre uma necessidade, Isaac, de ter um atendimento pessoal, sempre, sempre. Não sei se hoje, ontem, vocês devem ter tentado algum acesso a serviço médico, alguma coisa, e tem uma URA, né, que é a Unidade de Resposta Audível, falando: aperte 1 se você não sei o quê, aperte 2 se você não sei o quê, se quiser fazer uma viagem. Então, está tudo assim, está muito desagradável, principalmente para os grown-ups como nós, os crescidinhos como nós, que não acompanhamos da mesma maneira o desenvolvimento tecnológico, né? Então, isso é um fato. Agora, o que eu digo, isso no limite, se você fala da ligação do fabricante de lustres com as construtoras, é interessante o desenvolvimento de programas de construção. As indústrias, junto com a cadeia produtiva, poderiam estabelecer acordo com as construtoras e chegar junto às necessidades, isto é, fazer com que a demanda da construtora seja suprida à medida que a necessidade existe. Isto é, maior integração, a digitalização corresponde a isso mesmo, né? Maior integração. Mas, sem dúvida, vai haver uma redução de empregos tradicionais, sem dúvida. Perguntas? Quem tem perguntas, por gentileza, abra o microfone e o façam. Quem tem perguntas? Boa tarde. Vamos lá, Fábio. Tudo bem? A gente entende que vou falar aqui que está meio ruim. A gente entende que o comércio eletrônico, a digitalização é algo que foi acelerado muito rápido com a pandemia. Mas muita empresa aqui que está nesse bate-papo trabalha com o mercado B2B, não é direcionado B2C. Como é que o senhor vê a movimentação das empresas que têm esse modelo de negócio B2B com o comércio eletrônico alavancado nos seus negócios? Isso está provavelmente, Fábio, ligado à linha de produtos que você tem, né? Se você é iluminação industrial, iluminação de lazer, iluminação, sei lá, né? Tem uma classificação de iluminação que eu estou perdendo agora, mas depende do setor. Eu cito alguns exemplos interessantes. É claro que a venda B2B tem mais riscos associados do que a venda B2C. Sob o seguinte ponto de vista: se você tem uma grande concentração de negócios em grandes clientes, e o cliente atrasa o pagamento, ou o cliente deixa de comprar de você e compra de outro, você está ferrado. Quer dizer, tem que fazer mudanças lá. No momento que você tem uma orientação também de mudar para B2C, você reduz o ticket médio,
distribui as vendas, mas os riscos estão distribuídos, né? A gente, em administração, costuma dizer, não é bom ter algum cliente que tem mais de 5% das nossas vendas, né? Não é bom. Não é, né? Então, é isso. Quer dizer, é um esforço permanente, né? Um esforço permanente. É mais conveniente, mais fácil, você tem menos pessoal se você vender B2B, né? Mas um exemplo que eu dou é da Serasa, que antigamente os de cabelo branco como eu sabem que a Serasa antigamente era uma empresa que era de bancos e os clientes era a relação dos 80 bancos que existiam. Aí, de repente, eles resolveram abrir para fazer atendimento a B2C, ao mercado consumidor, e ficou uma potência, um negócio enorme, né? Porque o mercado estava lá mesmo. Então, o outro ponto é o seguinte: quais os setores que têm mais que têm um potencial de crescer bem agora? São as micro e pequenas empresas, na minha opinião, porque elas estão em grande volume, né? Os números eu não tenho precisamente na cabeça, mas o Sebrae fala que acho que 85% das empresas nacionais são pequenas e médias, tá? Então, esse mercado de pequenas e médias está espalhado, tem crédito, precisa ser avaliado, e assim por diante, mas é um tremendo mercado, né? Obrigado, Fábio, pela pergunta. Quem mais tem perguntas? Wagner não tem pergunta. Vou fazer uma pergunta. Deixa eu ver como é que eu começo. Eu vi a sua apresentação, Silvio, parabéns pela apresentação. Eu notei que um tema seria a abordagem da marca, a perpetuação da marca, o fortalecimento da marca e tal. Muito bem. Eu vou tentar associar a minha pergunta com o tema que você abordou profundamente, que foi os efeitos de uma pandemia, independente do nome que seja, e que afetou o comportamental das pessoas, não é? Afetou profundamente, considerando o emocional e considerando o comportamento físico, não é? Trabalho, vida, familiar, tudo. Vamos voltar isso para a empresa e para o mercado. Como é que você considera? Não sei se você tem alguma visão, alguns dados de pesquisa. Como que as grandes marcas vão se comportar e como é que o consumidor vai se comportar? Por preferência a grandes marcas ou preferência ainda por preços baixos? A minha visão é que são preços baixos, sabe? É uma mistura. É claro que minha visão é que são preços baixos, é que se você tem assim, as opções, né? O bom é tudo. Mas a minha visão é que há uma preocupação de ter preços menores, né? Por exemplo, o setor de iluminação, na sua opinião, Wagner, dá para perceber claramente marcas de um lustre instalado numa residência? Não, claro que não. Hoje não se vê marca nem de lâmpada. O consumidor já nem prefere mais a lâmpada por marca. Independente, porque primeiro que ele sabe que tudo vem do mesmo lugar, então a briga é preço. As pessoas falam xing-ling, essa expressão. Mas luminária não, né? Luminária não. Não. O que você acha? Devolver um pouquinho. Não, veja assim, então, vou ter que voltar um pouquinho no que você falou. A luminária, e vamos falar de marca, então. O posicionamento da marca só vai chegar na cabeça do consumidor e vir a se tornar, sei lá, um top of mind, na hora que você incentiva a sua marca, na hora que você promove a marca nos canais de venda. Perfeito? Muito bem, vamos contar que o vendedor, eu discordo um pouquinho, acho que o vendedor faz parte, e hoje, se ele não leva o tema novo, é porque o cliente dele já viu na internet. Então, ele perde corrida por aí. Ele perde aí. Por exemplo, aqui desse Grêmio, todo mundo consulta tudo, não é?
Mas, enfim, voltando lá, então, a marca, eu acho que ela é importante, porque, afinal de contas, ela tem que dar, além do que ela promete, ela tem que dar a garantia de acontecer aquilo que ela Substituição, prometeu, não é verdade? claro, Nós claro. estamos hoje falando não é, Isaac? Estamos falando hoje de conformatização, de regulamentação, e a Bilux está trabalhando fortemente para isso, sinal que acredita nisso, não é? Eu acho que o seu comentário do selo é bem... Eu sou favorável a que um selo seja muito forte e que garanta aquilo que os seus players, seus agentes, os seus associados, não é? Se protegem por ele, não é? Então, ele tem que Wagner, garantir... você lembra que a indústria de eletrodomésticos Sim. colocou o selo refrigeradores de economia de energia ao ponto de ser adotado pela comunidade toda. Quando a dona de casa que vai comprar um refrigerador tem lá a informação do nível de consumo que ela tem, né? Com certeza. Isso é um auxílio, uma ajuda. Eu tenho 78 anos, olha só. Com 78 anos, eu me lembro de marcas de lustre. Um deles é o lustre Bobadilha, lembra? Não, perdão, não peguei. Lustres Bobadilha, lembra? Com certeza, claro. Sim. Que eu sei que estão participando aqui Orolux, Guarilux, Moncler, Entral, Ledvance, né? Vários fabricantes aqui. Quem sabe melhor do setor são vocês mesmos e não eu. Mas a minha visão é de um consultor que, vendo outros setores, pode colaborar com opiniões, com ideias, né? Com certeza. O que você não gostou? O que você contesta do que eu falei, Wagner? Vamos trabalhar. Não é que eu contesto, é que eu entendi que chegaram a um ponto onde o vendedor ele vai ter um espaço mais curto. Eu não creio. Só deixa eu concluir. Com o perfil que ele tem hoje, acredito em você. Agora, com o perfil que ele deveria ter, que é o de levar o conhecimento técnico, a evolução, a inovação e tal, isso você talvez não pegue na web, na internet, porque demora muito para consultar. Claro. E se ele te leva a cartilha montada, é metade da venda feita. Claro. Se ele for bom de negócio, né? Uma loja como Yamamura, ele tem lá, está separado assim as áreas de trabalho de cada um dos fornecedores com o vendedor especializado, muito Perfeito. bem treinado. Muito Isso bem. não vai desaparecer. Não. É o atendimento às pessoas na loja. E a gente vê, chega lá a noivinha, né, na loja, não sei se vocês têm, chega a noivinha na loja com uma lista de produtos e é direcionada para um vendedor, daqui a pouco, ou então com um arquiteto, né, que recomenda, tal, e pronto. Então, esse tipo de vendedor nunca vai desaparecer. Atendimento, né, que a gente tem. Concordo, exatamente. Mas é isso. Tá bom. Muito obrigado. Senhor Silvio, chegamos na 1 hora prometida. Eu lhe agradeço muito a honra de ter contado com sua excelente palestra. Provavelmente vamos lhe convidar uma próxima vez. Quando a satisfação é muito grande, a gente não perde oportunidades, né? Não perde oportunidades. Então, muito obrigado por suas palavras, pelos seus ensinamentos e até uma próxima vez. Foi realmente uma grande honra tê-lo conosco. Boa reunião a todos, viu? Felicidades. Muito obrigado. Um abraço. Até logo. Um abraço, Silvio. Muito obrigado. Obrigado, seu Silvio. Obrigado. Obrigado. Só lembrando, a gente vai mandar o formulário de avaliação. É muito importante vocês responderem, principalmente na sugestão de novos temas, que tem orientado bastante aí as nossas palestras, tá bom? E manda uma informação para o CRA também sobre a minha palestra, tá bom? Tá bom. Agradeço. Obrigado, seu Silvio.
Até logo. Obrigado. Até logo. Gostaríamos Até de logo. convidar os associados presentes a permanecerem na sala para a reunião geral da Bilux do mês de agosto, que acontecerá agora.